Ok, voltando então para a parte 2 das regras da hermenêutica. E agora, então, são duas regras mais intensas, vamos dizer assim, que vai exigir um pouquinho mais de nós aqui, mas ela vai nos ajudar muito em termos de interpretação da Bíblia. Então, olha só, é preciso tomar em consideração o objetivo ou desígnio do livro ou passagem em que ocorrem as palavras ou expressões obscuras. Então, eu preciso encontrar isso. Eu preciso entender qual é o objetivo daquele texto, qual é o objetivo daquela carta, qual é o objetivo daquele livro, ou o desígnio, que é a mesma coisa. Se eu encontrar o objetivo, isso vai me ajudar muito em termos de interpretação. É isso que esta regra está dizendo. Então vejam um exemplo que nós encontramos aqui em Romanos capítulo 3, 28, escrito por Paulo, e Tiago 2, 24, escrito por Tiago. Então esses dois textos, eles causam muita confusão e alguns podem até dizer que esses textos, eles são contradições que nós encontramos na Bíblia, mas não é. Então a interpretação correta, o uso da quarta regra vai nos ajudar nisso, para mostrar que Paulo e Tiago estavam em linha quando eles falaram sobre a justificação. Então, a aplicação da quarta regra, como nós dissemos, é encontrar o objetivo ou o desígnio. Quais são os livros que nós vamos analisar? Então, a carta de Paulo aos Romanos e o livro e a carta de Tiago. Então, o primeiro ponto que nós vamos analisar aí, vejam lá, a igreja em Roma era composta tanto de judeus como de gentios. Então, o que nós estamos fazendo? Nós precisamos pegar o contexto das duas cartas, a de Romanos e a de Tiago, e analisar. Então, nós temos que fazer aqui um trabalho parecido com uma exegese, ok? Mas volto a dizer, bons comentários vão fazer isso para vocês, tá? Então, a igreja em Roma era composta tanto de judeus como de gentios. Então, é muito importante essa informação. Segundo os historiadores, a cidade de Roma possuía, na época, um grande número de judeus que viviam lá. Tá? Então, o que acontece? A saber a data de que a carta foi escrita, né? A carta aos Romanos. Como eu não sei de cor, eu vou colar aqui, ó. Vou colar ao vivo para vocês. Eu tenho aqui essa Bíblia, ela é uma Bíblia de estudo, e eu posso observar aqui, por exemplo, que a carta aos Romanos, né, ela foi escrita, a data aproximada de 55 a 57 depois de Cristo. Tá? Então, o que acontece? Nesse período, 57 a 55 a 57, na cidade de Roma, existiam muitos judeus, por causa da dispersão. A dispersão, a diáspora, né, ela ocorre ali a partir de Atos capítulo 9, que foi a perseguição dos judeus, e aí eles se espalham por todas as regiões, inclusive para Roma. Então, ali, nesse período de 55, você encontraria ali muitos judeus. E esses judeus, então, eles começaram a frequentar a igreja de Roma. Eram judeus convertidos. Então, essa informação é importante para nós, vocês vão ver aqui. Segunda informação, na carta aos Romanos, Paulo trata de temas importantíssimos. A carta aos Romanos, para vocês terem uma ideia, ela é considerada um tratado teológico. Por quê? Essa carta ela vai tratar do pecado, da lei, do julgamento, destino humano, fé, obras, graça, justificação, santificação, eleição, enfim, tudo que você vê em termos doutrinários, você encontra na carta de Paulo aos Romanos.
Por isso que Paulo é considerado o maior doutrinador da igreja. Então, toda doutrina bem estabelecida, bem fortalecida, quem trouxe foi o apóstolo Paulo. Doutrina da eleição, doutrina da predestinação, doutrina da justificação, doutrina da própria santificação, a cristologia, a pneumatologia, que é o estudo da pessoa do Espírito Santo, tudo vindo através do apóstolo Paulo. Então, lógico que nós encontramos pinceladas dessas doutrinas em toda a Bíblia, mas é Paulo quem vai sistematizar essas doutrinas. Então, na carta aos Romanos, a gente vê Paulo tratando dessas doutrinas, inclusive a justificação pela fé. Muito bem. 3. Além disso, Paulo trata nessa epístola sobre o plano de salvação, a natureza da vida, ou melhor, a natureza, né? Ele trata da natureza e vida da igreja. O lugar dos judeus e dos não-judeus, que são os gentios, nos propósitos de Deus. Então, eu já tenho essas informações sobre a carta aos Romanos. Então, isso é de extrema importância para eu encontrar o objetivo. Agora, vamos fazer uma análise a respeito da carta de Tiago, porque nós vamos analisar um versículo que Paulo escreveu, que parece contradizer o que Tiago escreveu. Então, nós estamos vendo aí essa questão de encontrar o objetivo desígnio. Tiago trata do relacionamento crucial que existe entre fé e obras ativas. Ele considera o fato das obras serem essenciais para que a fé seja operante. Então, olha só, ele vai tratar aqui a respeito das obras para que a fé seja operante. Então, é uma informação importante que nós temos. Vamos comparar Romanos 3:28 com Tiago 2:24. Então, o leitor da Bíblia que não tenha essa informação da quarta regra, ele vai ficar com dificuldades, ele não vai conseguir interpretar, e ele vai chegar a uma conclusão de que esses dois versículos, eles são contraditórios. Porque vejam o que Paulo fala em Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, dentro da doutrina da justificação pela fé, inclusive a reforma trabalha isso. A reforma ela ocorreu lá no século XVI. A Lutero foi o grande anunciador da reforma, lá em 1517. 1517 é século XVI, ok? E os reformadores, estudando a carta aos Romanos, definiram a doutrina da justificação, dizendo o seguinte, que a justificação, ela ocorre pela fé e pela fé somente. Olha só. Então, a justificação, ela ocorre pela fé e pela fé somente. Agora, veja, se você olhar para Tiago, você vai falar, não, a justificação, ela ocorre pela fé e pelas obras. E parece que a inclusão das obras está sendo importante na justificação aí. Mas isso não é exatamente o que a doutrina da justificação diz. Porque a doutrina de justificação que Paulo nos ensina é da justificação em Cristo. E a justificação em Cristo, ela não é meritória, ela não depende dos méritos humanos. Então vejam, se a justificação ela tem como base, entendam isso, se a justificação ela tem como base a morte e a ressurreição de Jesus, ou seja, o sacrifício vicário, essa palavra vicário significa substitutivo, o sacrifício vicário de Jesus, a justificação ela é baseada
exclusivamente do sacrifício vicário de Jesus. O sacrifício vicário significa dizer, então, que Jesus tem todos os méritos ao me justificar. Então, a causa meritória da justificação é Cristo. Se eu colocar dentro da doutrina da justificação, que a justificação é pela fé, mais obras, eu estou quebrando esse princípio de interpretação da doutrina da justificação, porque eu estou dizendo o seguinte, olha, a justificação, tudo bem, Jesus tem os seus méritos, porém, eu também tenho os meus méritos ao responder com as minhas obras. E não é essa a doutrina da justificação. Repito, a doutrina correta da justificação é que nós somos justificados pela fé, vírgula, e pela fé somente. Isso é a doutrina da justificação. Por isso que Paulo, ele é enfático. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Por que ele fala aqui obras da lei? Porque os judeus, lembram, ele está falando aqui aos romanos, e a igreja de Roma estava impregnada de judeus, convertidos. Mas um judeu convertido ele não deixa as tradições judaicas de um dia para o outro. Ele precisa ser doutrinado. Então, o judeu, principalmente o judeu, o gentio nem tanto, porque o gentio ele não tem religião. É lógico, no sentido de religião, no sentido de conhecimento de Deus. Então, Paulo está ensinando aqui os judeus que a justificação é pela fé. A justificação é fruto da obra de Jesus Cristo e o instrumento da justificação é a fé. Então, a causa instrumental da justificação é a fé. É isso que Paulo está dizendo. E não as obras da lei que os judeus amavam praticar, cumprir a lei em busca da justificação, ele está dizendo que isso não tem como acrescentar algum mérito humano, ok? Então, Paulo vai dizer, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras. Tá? Então, o texto que você vai encontrar pelos reformadores, que a justificação é pela fé e pela fé somente. Não fecha aí. Não há méritos humanos algum na justificação. Muito bem. Agora, e Tiago diz o seguinte, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Olha a confusão. Lutero, inclusive, ele procurava deixar Tiago de lado. Né? Verificais que uma pessoa é justificada por obra, olha, ele está dizendo, e não por fé somente. Então vamos entender agora. Né? Se nós voltarmos um slide, nós vamos ver o seguinte, que Tiago trata do relacionamento crucial que existe entre a fé e obras ativas. Tá? Então, fiquem com essa informação e agora vamos chegar a esse ponto aqui, olha, fundamental. Note que Paulo está se referindo às obras da lei, as quais resultam do esforço próprio. Então, para o judaísmo, o homem era justificado pela lei, pelo cumprimento da lei mosaica, que o ser humano procura fazer, né? Esforço próprio, que o ser humano procurava fazer, principalmente os judaizantes, objetivando a sua salvação. Então, eles entendiam que o cumprimento da lei justificava eles perante Deus e, por isso, eles eram salvos. Essas obras podem levar ou levam o homem a se achar autossuficientes. Então, se isso fosse possível, Cristo não precisaria morrer na cruz do Calvário. Vejam quanto isso é sério.
Então o homem poderia se achar autossuficiente em conseguir a sua salvação. Portanto, essas obras não glorificam a Deus. Então não tem méritos nenhum no cumprimento da lei judaica. E é isso que Paulo está dizendo para os judeus, e isso foi terrível para eles. Porque imagine quebrar toda uma tradição judaica. Eles sempre aprenderam a cumprir e a viver a lei mosaica. E, de repente, Paulo, que também era judeu, traz uma nova revelação. Fala, olha, a justificação é pela fé, independentemente das obras da lei. Muito bem. Agora vejam lá. Entretanto, Tiago enfatiza as obras que praticamos como resultado. Agora é diferente, olha. Que praticamos como resultado da nossa fé. Na verdade, Tiago está em linha com Paulo, quando Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia, Efésios capítulo 2. Vocês vão ver o que Paulo fala aqui aos Efésios, a respeito das obras, que são obras que nós fazemos como fruto da salvação, e não para obter a salvação. Em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, Paulo vai dizer, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui Paulo está dizendo, olha, que tanto graça como a fé são dons de Deus. Então, ele tira qualquer possibilidade do homem se gloriar em si mesmo para ser salvo. Aí no 9 ele fala, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, é muito importante isso. No versículo 10 agora, ele escreve algo parecido ou em linha com o que Tiago quer dizer. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, veja, primeiro vem a justificação, a salvação, a transformação de vidas, criados em Cristo Jesus, agora para as boas obras. Então, isso é que Paulo está dizendo, é exatamente o que Tiago quis dizer. Como que eu evidencio a minha salvação? Como que eu evidencio que eu fui justificado? Aqui entra as obras. Olha só, criados em Cristo Jesus para boas obras. Essas boas obras aqui não são as obras da lei. Não são as obras com base na lei mosaica. Essas boas obras aqui, elas se referem à minha transformação de vida, ao meu padrão de relacionamento com a sociedade, a minha prática, a minha ortopraxia. Essa palavra ortopraxia é a reta prática tendo como base o padrão e o modelo que nós encontramos na palavra de Deus. Então, o que testifica a minha salvação, minha justificação? O que testifica que eu sou realmente um filho de Deus, que eu sou um crente? A minha prática na palavra. É exatamente isso que Tiago quis dizer, que está em linha com o que Paulo está dizendo no versículo 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, é importante nós entendermos o contexto bíblico, e aí a gente vê que a Bíblia explica-se a si mesma, nesse sentido da regra fundamental, que no contexto geral, Paulo está dizendo o seguinte: Deus nos criou para as boas obras. Então, por que ele nos elegeu? Por que ele nos justificou? Por que nós estamos no processo de santificação? E por que nós seremos glorificados? E nós testificamos tudo isso através do padrão de vida que nós levamos. O padrão de vida são as minhas obras, a minha linguagem, ou como eu vejo o próximo, inclusive as necessidades do próximo. Como que eu vejo a viúva, o órfão, o pobre, que Tiago trata como a verdadeira religião? Como que eu vou dizer que eu fui justificado? Como que eu vou dizer que eu sou de Deus se eu não olho para a necessidade do outro? Então, é aqui que nós temos que entender que o que Tiago está tratando
é exatamente o fruto daquilo que Paulo está dizendo. Então, vou ler novamente. Entretanto, Tiago enfatiza as obras que praticamos como resultado da nossa fé. Elas fluem naturalmente como atitudes e ações que tomamos e praticamos como resultado do profundo amor que temos para com Deus. Nós entendemos que fomos justificados pela fé e pela fé somente. Por isso é que nós exercemos um padrão de vida diferente. Essas obras têm por função aperfeiçoar a fé. Então, note que o argumento de Tiago é: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, como que eu vou dizer que eu fui justificado pela fé, e pela fé somente? Como que eu vou dizer que eu sou crente em Cristo Jesus? Tá? Ele está dizendo isso nesse versículo, tá? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Então, como que eu vou mostrar a minha fé sem uma ortopraxia, sem uma prática de uma moral correta, de uma vida correta, de uma linguagem correta, de um andar correto, de um cuidado correto para com a minha família, para com aqueles que são domésticos da fé, para com o pobre, para com a viúva. Então, é isso. Então, quando se trata da doutrina da justificação, nós temos a justificação pela fé somente, não há méritos no homem. Agora, como que eu mostro às pessoas que eu sou justificado, pela fé? Através da prática. E aí, através da prática, entra a prática das boas obras, as quais Deus de antemão preparou para nós. Então, essa é a forma correta da boa interpretação da Bíblia. Quinta regra agora, que vai também exigir um pouquinho mais. Vejam que as regras elas vão aumentando em termos de complexidade, mas elas também vão ampliando a nossa melhor interpretação da palavra. É necessário consultar as passagens paralelas. É só isso a quinta regra, mas é a mais abrangente. Por quê? Porque há paralelos de palavras, de ideias e de ensinos gerais. Então vamos ver agora esses paralelos que se referem à quinta regra, né? Consultar passagens paralelas. Então vejam lá. Paralelos de palavras. Exemplo. Primeiro, em Gálatas 6,17, Paulo diz: trago no corpo as marcas de Jesus. Que marcas são essas? Então vejam, como que eu vou interpretar essas marcas? Trago no meu corpo as marcas de Jesus. Aí eu preciso encontrar os paralelos de palavras. Tá? E aí, novamente, vejam, o conhecimento geral das Escrituras, ele vai nos ajudar para nós fecharmos bem a boa interpretação. Então, quando a gente vai, por exemplo, para alguns versículos, e nós teríamos muitos, se nós quiséssemos, nós vamos ver o seguinte, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10, ele fala: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Vejam, nós estamos analisando este versículo aqui, olha. Trago no corpo as marcas de Jesus. Nós queremos descobrir que marcas são essas, ok? Então, analisando os paralelos de palavras. Então, analisando aqui, ele vai dizer, aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Eu vou pegar mais dois versículos. Agora, 2 Coríntios 11, versículo 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Agora aqui já vai clareando um pouquinho mais. O que nós queremos descobrir, voltando lá,
Que marcas são essas? Trago no meu corpo as marcas de Jesus. O que Paulo estava querendo dizer? Tá? Então, estamos usando a quinta regra. Quando ele fala, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites. Vamos pensar um pouquinho. Esses açoites, eles eram exatamente aquelas chicotadas que eram dadas como uma forma de castigo. Tá? Se ele recebeu 39 açoites, porque é 40 açoites menos um, na verdade o padrão era 40. E ele está dizendo o seguinte: eu recebi os 40 menos um. Então ele recebeu 39 açoites. Certamente ele tinha no corpo dele, provavelmente nas costas, os vergões ou as cicatrizes desses açoites. Então, isso vai trazendo clareza. Depois, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, 24. Olha só. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia, passei da voragem do mar. Aqui, então, veja só, quem é apedrejado, quem é açoitado, fustigado com vara, está sendo ferido no corpo. Então, o que nós fizemos? Nós aplicamos a quinta regra, analisando paralelos, analisar passagens paralelas. O que é analisar passagens paralelas? É ver passagens que tratam de assuntos referentes àquilo que está sendo falado em outros livros, tá? Então, aqui, agora nós podemos, então, chegar a uma conclusão. Então, vejam lá. Portanto, com essas 3 passagens, poderíamos pegar muito mais, tá? Mas essas 3 passagens já nos ajudaram. É possível notar que Paulo, ao dizer trago no corpo as marcas de Jesus, está se referindo aos sofrimentos resultantes da sua pregação e até mesmo as marcas dos açoites que levou por amor de Cristo. Então era isso que Paulo estava querendo dizer. Eu trago no meu corpo as marcas. Então ninguém pode tirar isso de mim. Eu recebi, eu tenho marcas físicas que mostram o quanto eu cumpri o plano do Senhor Jesus na pregação do Evangelho. Muito bem. Agora, paralelos de ideias. Vejam só. Veja como aqui a regra é mais ampla. Dependendo da passagem, consultam-se não só as passagens paralelas, mas os ensinos, as narrativas e fatos contidos em textos ou passagens esclarecedoras que se relacionem com o dito texto obscuro ou discutível. Tais textos ou passagens chamam-se paralelos de ideias. Então, agora, nós vamos analisar os paralelos de ideias. Então, nós vimos paralelos de palavras. Então, nós pegamos versículos que estão se referindo àquelas palavras que o autor quis dizer. E agora nós vamos pegar ideias. Tá? Essa é a ideia aqui. Vamos lá. Ao dizer Jesus, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Constituiu ele a Pedro como fundamento da igreja, estabelecendo o primado de Pedro e dos papas, como pretendem os papistas, os católicos? Primeiro ponto aí, note-se que Cristo não disse sobre ti, Pedro. Se Jesus tivesse dito sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja, não tínhamos como contestar isso. Mas Jesus vai dizer sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, esta pedra, Jesus está se referindo a quê? Então, para isso, nós vamos pegar passagens paralelas que tratam da mesma ideia. Por isso, paralelos de ideias. Vamos lá. Mateus 21, 42, 44. Vemos Jesus mesmo como a pedra fundamental ou pedra angular. Então já vai ficando claro aqui. A pedra que Jesus disse para
Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Essa pedra é o próprio Senhor Jesus, tá? Jesus mesmo como pedra fundamental ou pedra angular, profetizada e tipificada no Antigo Testamento. E em conformidade com esta ideia, olha só, Pedro mesmo declara que Jesus é a pedra que vive, a principal pedra angular, rejeitada pelos judeus em Siló. Essa pedra foi feita a principal pedra angular. Então, isso você encontra na primeira carta de Pedro 2, 4 a 8. Então, aí já fica claro. Agora, quando você analisou, então, os paralelos de ideia, você consegue agora já entender que o que Jesus está querendo dizer com relação sobre essa pedra edificaria a minha igreja, essa pedra aqui seria ele próprio, o próprio Senhor Jesus, e não Pedro. Então, assim, nós estamos fazendo o quê? Hermenêutica. Nós estamos aplicando regras, mas não são regras frias, não, são regras realmente que nos conduzem ao verdadeiro entendimento, para que possamos interpretar corretamente a Bíblia. Muito bem. Agora vamos ver, então, paralelos de ensinos gerais. E aí nós já caminhamos para a finalização. Veja só, para a aclaração e correta interpretação de determinadas passagens, não são suficientes os paralelos de palavras, nem de ideias. É preciso recorrer ao teor geral, ou seja, aos ensinos gerais das Escrituras. Então, o que esses paralelos de ensinos gerais vão nos ensinar? Por exemplo, quando nós pegamos os evangelhos sinóticos, quais são mesmo? Marcos, Mateus e Lucas. Qual a ideia dos evangelhos sinóticos? Você vai encontrar passagens paralelas. Então, se nós pegarmos a mulher no fluxo de sangue, nós vamos ver esse texto em Marcos, nós vamos ver esse texto em Lucas, nós vamos ver esse texto em Mateus. Então, qual é a forma correta de interpretação? Não é pegar apenas o texto sobre a mulher do fluxo de sangue do Evangelho de Marcos. Eu preciso pegar o Evangelho de Marcos, comparar paralelamente, fazer um paralelo mais geral com o Evangelho de Lucas, a mesma passagem, e com o Evangelho de Mateus. Quando eu faço essa análise dos evangelhos sinóticos, né, porque essa ideia de sinóticos, essa palavra quer dizer o seguinte: olhe junto o que Lucas escreveu, o que Marcos escreveu, o que Lucas escreveu e o que Mateus escreveu. Essa é a ideia. Tá? Então, eu vou olhar junto ao mesmo texto, aí sim, um evangelho complementa o outro. Um exemplo bem característico, que vocês já conhecem, porque eu sempre pego esse exemplo, é do sermão escatológico de Jesus. Quando fala do abominável da desolação, Marcos fala sobre isso, abominável da desolação. Mateus fala abominável da desolação. Então, se você é o aluno, é o intérprete bem instruído, você vai estudar o sermão escatológico usando, então, os paralelos de ensinos gerais. Então, o que você vai fazer? Você vai ler o sermão escatológico de Jesus em Marcos, capítulo 13, lê todo de cabo a rabo, faz as suas observações. Depois, você vai ler em Mateus, também faz as suas observações. Aí você vai ver lá, quanto ao abominável da desolação. Quem tratou disso foi Marcos. Quem tratou disso foi Mateus. Agora você leu o sermão escatológico de Jesus em Lucas, capítulo 21. Você vai ver que Lucas interpreta que o abominável da desolação seria o quê? Um exército que estaria sitiando Jerusalém. Então, somente uma leitura cuidadosa dos três evangelhos, ou dos evangelhos sinóticos, a respeito do mesmo assunto, já está te dando uma interpretação do que seria o abominável da desolação.
aquilo que nem Marcos e nem Mateus interpretou, Lucas interpretou. E hoje, então, fica claro para nós que Lucas realmente ele não chutou. É lógico, porque ele estava o evangelho ali foi inspirado pelo Espírito Santo e ele foi movido pelo Espírito, como vocês já aprenderam, para escrever aquilo que ele escreveu. Então, hoje nós sabemos realmente que no ano 70 depois de Cristo cumpriu-se aquela profecia e o exército romano, debaixo do general Tito Vespasiano, invadiu Jerusalém e destruiu a cidade e destruiu o templo. Então, aí você vai tendo o quê? Um melhor estudo. Você está usando a hermenêutica como ferramenta para te ajudar, para te dar autoridade na interpretação. E isso é fundamental porque quando você for fazer uma pregação, ou quando você for fazer o ensino bíblico da escola bíblica, ou um estudo, e você trazendo essas verdades, você vai está transferindo para o público que realmente a palavra está sendo revelada. Ok? Então, quando se fala de paralelos de ensinos gerais, ele vai envolver, então, o teor geral das Escrituras. Tá? Então, por exemplo, eu preciso agora estudar sobre a doutrina da Trindade. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar, por exemplo, qual texto para defender essa doutrina? Eu preciso pegar ensinos gerais. Então, quando se trata de doutrina, eu não posso pegar apenas paralelos de ideias ou paralelos de palavras, eu preciso pegar o contexto geral. Então, quando eu olho para toda a Bíblia, eu vou fundamentando, eu vou solidificando a existência da Trindade, da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero agora firmar a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Como que eu faço? Eu preciso pegar todo o contexto bíblico. Então, eu preciso pegar todo o contexto, desde a criação, a queda, a redenção, a obra expiatória de Jesus, a santificação, a glorificação. Eu preciso pegar o quê? Ensinos gerais e estabelecer a doutrina da salvação, a soteriologia correta. Eu preciso estudar cristologia da mesma forma. Eu não posso estudar cristologia apenas dos evangelhos. Eu preciso ver as cartas. Eu preciso estudar Isaías, que profetizou a respeito da vida do Messias, e assim nós vamos estabelecer uma doutrina. Escatologia, da mesma forma. Nós precisamos analisar todo o contexto bíblico. Eu preciso conhecer Daniel, as 70 semanas de Daniel. Se eu não conhecer, se eu não fizer uma interpretação da linguagem apocalíptica de Daniel e do próprio Apocalipse, eu não tenho como fazer a verdadeira doutrina da escatologia. Tá? Então, essa é a ideia aí. Muito bem, e assim nós vamos concluir esta nossa última aula de hermenêutica e a última aula do primeiro semestre. Vejam lá, a hermenêutica, como aprendemos nesta disciplina, é a arte de interpretar corretamente os textos. De forma específica, os textos, as perícopes e até mesmo os livros da Bíblia. Logo, o bom intérprete da Bíblia deve considerar a hermenêutica uma ferramenta essencial para a verdadeira ortodoxia. Então, o que é a verdadeira ortodoxia? É o reto ensino, ok? O verdadeiro ensino, que conduz à ortopraxia. O que é a ortopraxia? É a prática correta. Então, eu preciso ter a doutrina correta para ter a prática correta. Essa é a ideia. E qual é a ferramenta que vai me dar a doutrina correta para me conduzir à prática correta? É a hermenêutica, em linha com as Escrituras. Então, é essa a ideia da disciplina hermenêutica. Eu espero que esta aula tenha sido enriquecedora para vocês e
esse conteúdo aí do primeiro semestre.